Bom dia, gente. Convido a gente a ficar de pé. Como o Fabrício comentou no início da celebração, a questão da palavra crer, há uma diferença bem grande nos dias de hoje para quando Cristo estava aqui com nós. E convido a gente agora a pensar sobre aquilo que a gente vai cantar, professar com a nossa boca. E vou dar aquele minutinho para a gente se reconectar e entregar a Deus realmente não só palavras, mas atitudes, transformações, que Ele mesmo faz em nós. Então, vou dar aí alguns segundinhos e a gente inicia junto aqui.
Já sabe, né? O Theo já sabe. Criançada, tem uma música que eu gosto muito, 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 que é a que a gente vai cantar hoje. Sou feliz. Todo mundo preparado aí? Costa bem retinha, as costas bem retinhas na parede. Tá tudo certo. Vamos lá, então. Me ajuda a contar aí, ó. Vai. 1, 2, 3, 4. Me ajuda a contar aqui. Tá, vou deixar pro Léo, então vamos lá, Léo.
Para sempre te louvarei, Senhor. Meu Jesus, a te encher com
temor no coração, és o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela medita. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A-te a honra e a glória para sempre. Amém. A ti a honra, a glória, pelos séculos dos séculos, Pai. Faz de nós, Pai, pequenos Cristo, e nos ajuda, Pai, a levar essa tua luz. Quem pode escolher, quem pode esconder essa luz, Pai, sobre um monte? Quem pode, Pai, apagar essa tua luz, Deus? Ninguém, Pai. Recebe esse louvor, que nosso coração possa estar contrito, Pai. Que o Senhor faça isso em nós, Pai. E que sejamos transformados, continuemos, Pai, nesse processo de santificação, para resplandecer a tua luz nesse mundo. No nome de Cristo que oramos e pedimos a tua misericórdia, Senhor. Amém. Pode sentar, gente.
Bom dia. Obrigado à equipe de louvor por nos preparar para esse momento agora, que é o momento que nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar sobre aquilo que Ele tem para nós hoje. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. E como vocês já sabem, nós estamos numa série de mensagens baseadas nesse livro da Bíblia, Eclesiastes. Quem já leu, quem conhece, sabe que é um livro diferente, por assim dizer, daquilo que a gente está acostumado a ler normalmente na Bíblia, né? E isso torna o livro de Eclesiastes um livro especial e um livro que, como palavra de Deus, tem algo a nos ensinar também. Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 a 10, e o nosso tema hoje é 5 armadilhas para o coração. Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O livro de Eclesiastes, ele não fala aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eclesiastes, ele não se preocupa em escrever um texto agradável ou um texto motivacional. Ele escreve um texto difícil, aquilo que a gente poderia classificar como algo contra-intuitivo. Contra-intuitivo é aquilo que vai contra a nossa intuição, é aquilo que soa aos nossos ouvidos como sendo justamente o contrário. Por exemplo, o versículo 1 que diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Para nós, é óbvio que o dia do nascimento é melhor do que o dia da morte. O versículo 2, do ponto de vista natural, é claro que é melhor nós irmos a uma festa do que a um velório, e assim por diante. Então, Eclesiastes, ele diria o seguinte: depende do ponto de vista. Então, usando um estilo contra-intuitivo, Eclesiastes, ele quer nos dar uma chacoalhada para nós acordarmos para certas realidades da vida. Então, como ser sábio? Basicamente é sobre isso que Eclesiastes 7, de 1 a 10, quer falar. Como viver uma vida que valha a pena? Como chegar numa idade avançada e poder olhar para trás e dizer: eu não vivi uma vida vazia, eu não vivi uma vida fútil, muito pelo contrário, eu vivi uma vida que valeu a pena. Então, essas são as perguntas por trás do texto que nós lemos. E eu quero falar, então, sobre 5 armadilhas que nós precisamos fugir na nossa vida. E a primeira armadilha é viver uma vida medíocre em vez de uma vida bonita para Deus. Versículos 1 a 3. O
O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Existem pelo menos duas coisas desagradáveis quando a gente vai num velório. A primeira delas, evidentemente, que é a pessoa falecida, um amigo ou um familiar nosso. E a segunda coisa é que todo velório nos lembra da terrível verdade de que um dia nós mesmos estaremos em um caixão. Ou seja, todo velório é uma lembrança de que um dia haverá o nosso próprio velório. E é nesse sentido que Eclesiastes diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Porque quando nós nos deparamos com a morte do outro, nós nos damos conta, nós nos lembramos de que nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Versículo 2 diz: os vivos devem levar isso a sério. Então, os velórios, eles nos fazem pensar: eu estou vivendo do jeito certo? Eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Quando eu morrer, eu terei vivido uma vida bonita para Deus? Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quantos dias nós ainda temos? E, evidentemente, essa é uma pergunta que não tem resposta. A nossa finitude, ela é uma realidade, mas ela não deve nos deixar ansiosos, mas ela deve nos levar a pensar: como que eu estou vivendo a minha vida? Eclesiastes 7:1 diz: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Os perfumes, eles sempre foram muito valorizados, antigamente, na época de Eclesiastes, e hoje em dia também é. Por exemplo, você pode comprar o Maison Baccarat Rouge, perdoem o meu francês, que vem com 70 ml pela bagatela de R$ 4.800. Na verdade, é 4.799, mas eu dei uma arredondadinha. Talvez você ache um perfume caro esse. Então, vamos pensar numa coisa mais em conta. O Mademoiselle Le Privé et pour la nuit Chanel sai por apenas R$ 1.039,50, e você pode parcelar em 6 vezes de 173, se quiser. Tem gente que gosta muito de perfume, né? Um bom perfume, o que ele faz? Ele causa uma boa impressão, ele mostra sofisticação, ele deixa uma sensação agradável no ambiente, né? E pense principalmente na época em que Eclesiastes foi escrito, a água sempre foi um item muito raro e caro em Israel, então as pessoas não tomavam banho todos os dias, o perfume era uma coisa realmente importante. Agora, existe algo muito mais valioso do que o perfume mais caro: o bom nome. E o bom nome aqui significa muito mais do que a sua reputação. O bom nome aqui é uma vida bonita para Deus, uma vida marcada pela sabedoria. Quais seriam alguns elementos de uma vida bonita, de uma vida vivida para Deus? Devoção. Ser alguém que se aprofunda na comunhão com Deus por meio de uma rotina de leitura da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, uma vida de oração, e com o passar dos anos, conforme você vai exercitando essa devoção, essa pessoa desenvolve uma mente transformada, uma mente que é moldada pela palavra de Deus, um coração que aprende a amar as coisas que Deus ama e que aprende a odiar as coisas que Deus
detesta. O profeta Daniel é um exemplo para nós de devoção. A Bíblia diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Então, orar, meditar na palavra de Deus era um hábito que Daniel nutria. Ele praticava isso todos os dias, 3 vezes por dia. O número de vezes não importa. O que importa aqui é a constância. Ele tinha esse hábito. E Daniel foi sendo moldado pela palavra de Deus. A sua mente, o seu coração foram sendo transformados. E quando Daniel foi colocado diante do dilema de se tornar idólatra, quando vieram com aquele decreto de que por 30 dias ninguém no reino poderia orar a nenhum outro Deus a não ser ao rei, Daniel não pensou 2 vezes. Ele continuou orando ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, e por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele permaneceu firme no seu compromisso com Deus. Devoção. Outra marca de uma vida bonita para Deus é o discernimento. É você se tornar alguém ponderado, equilibrado, sóbrio, que demonstra sabedoria diante de situações desafiadoras. José é um exemplo de discernimento para nós. José, ele começou como um jovem imaturo, um jovem arrogante, mas ao longo do tempo Deus foi trabalhando na vida dele. E diante do assédio da esposa de Potifar, José fugiu para não pecar. E quando José teve que desvendar o sonho do faraó, aquele das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José, com a capacitação de Deus, ele desvendou não apenas o significado do sonho, mas ele conseguiu estabelecer um plano para uma grave crise mundial que estava para vir, que era aquele tempo de seca e aquele tempo de fome, e por causa de José, o mundo se salvou, podemos dizer, daquela grande crise. Discernimento. Outra característica de uma pessoa que vive uma vida bonita para Deus é a humildade. Uma pessoa que é espiritualmente madura, ela não faz alarde, ela não faz propaganda de si mesmo, ela não elogia a sua própria espiritualidade. A sua grandeza está em não querer ser grande. E o nosso exemplo aqui é João Batista. João, ele não tenta competir com Jesus, ele não se incomoda quando Jesus começa a ficar mais famoso do que ele. Ele diz, olha, eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. João disse, é necessário que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Devoção, discernimento, humildade. E uma quarta marca, o amor sacrificial. Uma vida bonita, ela é marcada por se doar, por se dar pelos outros. O amor, ele não é um sentimento. Nós não precisamos sentir nada para amar. O amor, ele é uma decisão. Amar sacrificialmente, doar-se pelo outro. E evidentemente que o nosso grande exemplo de amor é Jesus Cristo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A vida de Jesus, toda a vida dele, foi uma vida de serviço. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E a maior manifestação do amor de Cristo foi a cruz. Porque na cruz ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós não temos como salvar a nós mesmos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. O ser humano, ele nasce numa situação desesperadora, ele nasce sem salvação. A salvação não é algo que nós conquistamos diante de Deus.
É algo que é conquistado para nós. E quem fez isso foi Cristo na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida. E se nós podemos ser reconciliados por Deus, se nós podemos reconciliados com Deus, se nós podemos ser perdoados por Deus, é unicamente por causa de Jesus. Agora, ele não precisava morrer por nós, mas no seu amor, ele teve compaixão e ele se entregou por nós na cruz. Então, devoção, discernimento, humildade, amor sacrificial. Essas são algumas das marcas de uma pessoa que vive uma vida bonita para Deus. Agora, essas marcas ou virtudes, elas não acontecem por acaso. Elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser exercitadas todos os dias, ao longo da vida. À medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos exercitando, nós vamos crescendo nessas áreas e em outras áreas. E eu queria fazer uma pergunta aqui para a nossa autoavaliação. O que eu preciso começar a mudar hoje para me tornar uma pessoa mais parecida com Cristo? O que eu preciso começar a mudar hoje para viver uma vida bonita para Deus? A segunda armadilha é alimentar o coração de futilidades e não se tornar sábio. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu coloquei errado aqui, não é capítulo 13, é capítulo 7, depois você corrige, por favor. Versículos 5 e 6. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Nós somos aquilo que nós comemos. Se você se alimenta de coisas saudáveis, você terá um corpo saudável. Agora, se você se alimenta principalmente de porcaria, de alimentos ultraprocessados e coisas assim, o seu corpo ficará doente. E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. A mesma coisa acontece com a nossa mente e o nosso coração. Então, o que alimenta a sua mente? A Bíblia ou o TikTok? O que alimenta a sua mente? A internet, ela se transformou no riso dos tolos. As pessoas gastam horas assistindo diariamente a conteúdos vazios, fúteis, idiotas. Quanto tempo você gasta vendo conteúdos que contribuem para você se tornar uma pessoa sábia? E quanto tempo você gasta consumindo conteúdos que não te acrescentam nada? Agora, veja bem, eu não estou dizendo que o cristão deve ser uma pessoa sisuda, deve ser uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que nunca ri de nada. Não estou dizendo que você não possa ter redes sociais. Não é pecado a gente assistir uma boa comédia. Não é pecado a gente contar piadas, desde que elas não sejam sujas, claro. Não é pecado você rir de um meme, você gostar dos memes. Não é pecado nada disso. A grande questão é: quanto tempo nós gastamos com conteúdos que contribuem para que a gente se torne pessoas profundas? E quanto tempo a gente gasta com coisas que não nos acrescentam nada na vida? É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Há quanto tempo você não estuda com profundidade um livro da Bíblia? Há quanto tempo que você não lê um bom livro cristão? Um livro que te leve a refletir, a pensar com profundidade. Existe uma enormidade de livros, bons livros cristãos, que se você substituir o tempo que você gasta nas redes sociais,
lendo um bom livro, a sua vida vai se tornar muito mais rica, a sua fé irá se aprofundar, você vai experimentar crescimento espiritual, consolo no seu coração. Isso vai enriquecer a sua vida. Nós gastamos horas por dia vendo coisas que não acrescentam nada. Talvez você diga assim, imagina, Olavo, eu não vou ficar horas gastando horas por dia vendo besteira no celular. Olha, nos aplicativos existe um lugar lá que você pode ver quanto tempo você gastou olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando outras redes sociais, e você vai se assustar quando você se dá conta do tempo que a gente gasta olhando essas coisas. E aí, quando a gente pega a Bíblia, a gente não tem paciência de ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia correndo, a gente passa correndo porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente está muito ocupado, o dia vai ser muito cheio, e aí a nossa leitura da Bíblia precisa ser rápida. E nós não lemos a palavra de Deus com profundidade e não lemos nada que nos traga profundidade. Existem bons perfis nas redes sociais, existem perfis que nos estimulam a buscar a Deus. Então, nem tudo na internet é ruim, mas nós precisamos ser muito criteriosos, porque vocês vão concordar comigo que a internet é muito mais um ambiente de tentação à distração e a outros pecados, do que um ambiente de edificação. Então, a pergunta para a nossa avaliação pessoal: você está disposto a buscar conteúdos que tragam profundidade para a sua vida? Você está disposto a pagar esse preço? E isso não é nenhum sacrifício, porque quando você começa a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a se aprofundar na palavra de Deus, quando você pega bons livros e investe tempo lendo esses bons livros, você só vai ser enriquecido, só vai ser abençoado. Quero desafiar você a substituir um bom tempo aí que você gasta na internet. Compre um livro aqui na nossa livraria e se dedique à leitura. Se dedique a buscar conteúdos que vão trazer profundidade para a sua vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Terceira armadilha: deixar-se corromper em vez de se manter íntegro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O tema da honestidade ele é um ponto pacífico para nós cristãos. Nós nem discutimos se o cristão deve ser honesto ou não. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Mas existem momentos, existem situações em que nós seremos tentados a ser desonestos. O texto aqui fala de dinheiro, fala de suborno, mas esse texto também ele se aplica a outras áreas da nossa vida. Existem 3 áreas sensíveis para todo ser humano, inclusive o cristão: sexo, dinheiro e poder. Todos nós podemos cair na imoralidade, todos nós podemos cair na ganância, todos nós podemos cair na sede pelo poder, nenhum de nós está imune. Recentemente foi descoberto que um pastor conhecido mundialmente tinha um caso com uma outra mulher, e do dia para a noite o ministério daquele homem, que era alguém respeitado, alguém celebrado, ruiu. E eu só conhecia esse pastor de nome, e aí eu pesquisei ali no Google, e quando eu vi a foto dele, eu fiquei surpreso, porque
Ele é um senhor de 73 anos. Existem pessoas que mudam para pior quando elas começam a ganhar muito dinheiro. Existem pessoas que se transformam quando elas ganham poder. Como diz aquele ditado, você quer realmente conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E de repente uma pessoa que era sensata, que era sóbria, se transforma em alguém arrogante, em alguém autoritário. O poder, ele realmente sobe a cabeça, ou ele pode subir a cabeça. Então, nós nunca devemos subestimar a capacidade que estas coisas têm de nos corromper. Imoralidade, ganância e sede por poder. Então, nós precisamos priorizar a nossa comunhão com Deus, porque é a nossa comunhão com Deus que vai nos preservar dessas coisas, quando as tentações vierem. Priorize a sua comunhão com Deus. Confesse os seus pecados e as suas tentações. Tenha alguém para abrir o seu coração, alguém que possa orar com você nos momentos de tentação. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros para vocês serem curados. Fuja da imoralidade. Não cobice as coisas más. 1 Coríntios 6,18 e 10:6. A Bíblia diz que nós devemos fugir dessas coisas. Por quê? Existem situações em que nós não podemos confiar em nós mesmos para resistirmos à tentação. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E por que José se tornou um homem sábio? Porque ele literalmente fugiu da esposa de Potifar na hora em que ele foi assediado por ela. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E a pergunta para a nossa avaliação: eu tenho cobiçado coisas más? Eu tenho flertado com o pecado? Eu tenho andado na beira do abismo? Quarta armadilha: tornar-se amargurado em vez de paciente. Eclesiastes 7, 8 e 9. O fim das coisas é melhor que o seu início, o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. O paciente é melhor que o orgulhoso. É muito interessante que Eclesiastes ele não contrapõe a paciência com a impaciência, mas a paciência com o orgulho. E por que ele faz isso? Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que ela pode controlar tudo. A ira também é um outro sintoma de que nós queremos controlar tudo. E quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nós nos iramos. Quando as coisas não são do jeito que nós queremos, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós nos sentimos ofendidos, o orgulho aparece e a raiva aflora. E ao longo da vida nós vamos então nos decepcionando. Nós vamos nos decepcionando com as pessoas, nós vamos nos decepcionando com o país. Nossos planos, pelo menos uma boa parte deles, são frustrados. Ou então nós achamos que as coisas estão andando de uma maneira muito devagar, que nós fazemos a nossa parte, mas as pessoas não fazem a parte delas. E o risco que nós corremos nesse processo é o de que a ira se aloje no nosso íntimo. Versículo 9 diz: pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E quando isso acontece, nós nos transformamos em pessoas amarguradas. O amargurado é o amargo. Essas frustrações, essa nossa incapacidade de controlar as coisas, as nossas decepções, produzem essa ira que é alojada em nós. Quantas pessoas não se tornam amarguradas? Quantas pessoas
não vivem por aí estrebuchando de raiva? Quantas pessoas não acabam se isolando porque ninguém consegue ficar perto delas? Por onde elas vão, parece que vai uma nuvenzinha escura em cima da cabeça delas. Elas vivem reclamando, elas são desagradáveis, elas são briguentas, elas vivem com os nervos à flor da pele, são pessimistas, vivem falando de coisas desagradáveis, estão o tempo todo preocupadas, o tempo todo ansiosas, reclamando, com medo de alguma coisa. É verdade que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. O mundo jaz no maligno. Existem coisas que nos entristecem, existem coisas que devem nos preocupar. Mas o cristão, ele não pode sucumbir à desesperança. O cristão não pode se entregar à desesperança como se Deus tivesse perdido o controle da história. Salmo 37, versículos 7 e 8 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça por causa do sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Nós podemos ficar indignados, mas nós não podemos viver desesperados, desesperançados. Eclesiastes 7,5 diz: o fim das coisas é melhor que o seu início. O grande desafio para nós é confiarmos que no fim da história, quando Cristo voltar, o propósito de Deus triunfará. E toda injustiça será corrigida, toda injustiça será julgada, todas as nossas frustrações se dissiparão. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto Cristo não volta, nós temos que conviver com as injustiças, temos que conviver com os aborrecimentos da vida. Enquanto Cristo não volta, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Nós não podemos ser engolidos pela amargura, nós não podemos ser engolidos pela desesperança. Charles Spurgeon disse que a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o Filho de Deus repousa a cabeça à noite, lhe dando perfeita paz. Pessoas podem me decepcionar, meus planos podem ser frustrados, mas Deus continua soberano. Deus continua soberano. E os planos de Deus não serão frustrados. Salmo 112, 7. O justo não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Pergunta: eu tenho me tornado paciente ou uma pessoa amargurada? Eu tenho me tornado alguém paciente ou tenho me tornado uma pessoa desesperançada? E a última armadilha: ser paralisado pelo saudosismo em vez de viver o que Deus tem para nós hoje. Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Existe uma diferença entre você ter saudades e ser saudosista. Ter saudade significa que você viveu bons momentos, Deus nos proporcionou bons momentos, então por que nós sentimos saudades? Porque Deus nos abençoou, porque Deus nos proporcionou coisas boas. E aí nós nos lembramos com saudades da nossa infância, dos nossos pais, da nossa juventude, de períodos da nossa vida, de pessoas que foram especiais para nós. E as nossas saudades, elas então devem nos levar a agradecer a Deus. Porque se sentimos saudades, é porque Deus nos abençoou. O saudosismo é diferente da saudade.
O saudosismo nos paralisa. A pessoa saudosista, ela vive presa ao passado, dizendo, antigamente é que era bom. Antigamente é que era bom. E aí o saudosismo se transforma em escapismo, que é fugir da vida hoje para tentar me refugiar num passado que não volta mais. Então o saudosista, ele foge para o passado para não encarar o hoje. O saudosista, ele é alguém que perdeu o gosto pela vida. A pessoa saudosista se torna uma pessoa triste, uma pessoa que é dominada por uma nostalgia de coisas que não voltam mais. Agora, nós seres humanos, nós temos uma capacidade enorme de, passados os anos, só nos lembrarmos das coisas boas. E nós esquecemos que antigamente não era tão bom assim. A gente tem essa lembrança. Mas se você fizer um esforço, você vai se lembrar que tinha problemas antigamente também. Por exemplo, aqueles que já são mais velhos, aqui os mais novos não sabem o que é isso. Hiperinflação. Todos os dias os preços das coisas sumiam. Aí se você é jovem, você vai dizer assim, não, isso é uma forma de expressão. O Olavo está exagerando um pouquinho. Não, eu estou falando sério. As coisas subiam todos os dias. O preço do feijão subia todos os dias. O do arroz subia todos os dias, literalmente. O pessoal passava a madrugada no supermercado com aquela maquininha, né, não tinha ainda código de barra, colocando o preço novo nos produtos. E era uma coisa terrível. Você ia fazer uma ligação interurbana, e não precisava nem ser para um outro país. Podia ser aqui no Brasil mesmo. Você começava, ligava o cronômetro e ligava. E tinha que ser tudo muito rápido, falar só o essencial, muito rápido, porque cada minuto que passava era caro. Eu me lembro de ter pego aqui um livro de atas da Aliança. E eu tive a curiosidade de olhar a ata de uma reunião de liderança de 30 anos atrás. E naquela ata estava escrito algo mais ou menos assim: a liderança da aliança se reuniu e nós chegamos à conclusão de que precisamos trabalhar esse problema. Os mesmos problemas de hoje. Exatamente os mesmos problemas de hoje. Um clássico é falta de compromisso dos membros. Esse é um clássico. Eu me lembro que eu já fui líder de jovens lá na igreja que eu me converti, a igreja presbiteriana. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Por incrível que pareça, eu já fui criança. E eu me lembro que uma das coisas que mais me atormentavam naquela época era que o pessoal não tinha compromisso. Então, as coisas antigamente, elas não eram tão maravilhosas assim. O cristão é alguém que deve sempre olhar para frente. Nós devemos ser gratos a Deus pelo passado, mas nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para nós hoje e aquilo que Deus tem para nós no futuro. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está falando aqui do prêmio da salvação, mas Paulo está falando aqui do prêmio do chamado de Deus. Cumprirmos a vocação que Deus nos deu. Cada um de nós aqui tem um chamado de Deus. E nós precisamos então cumprir esse chamado, cumprir essa vocação, para ouvirmos de Deus: meu filho, você foi um servo fiel. Então a vontade de Deus é que nós vivamos no hoje.
avançando nas coisas que Deus tem para nós hoje. É hoje que é o nosso tempo. O nosso tempo não é aquele de antigamente. O nosso tempo, o tempo de Deus para nós é hoje. Søren Kierkegaard, grande filósofo cristão, ele disse que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Seja grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Seja grato a Deus por tudo aquilo que você sente saudade. Mas a vontade de Deus é que você olhe para frente. O seu tempo, o tempo de Deus para você é hoje. E a última pergunta. O saudosismo te paralisa ou você avança para as coisas que Deus tem adiante? Eclesiastes 7 nos adverte, então, do perigo de 5 armadilhas. Viver uma vida medíocre em vez de uma vida bonita para Deus. Alimentar o coração de futilidades e não se tornar sábio. Deixar-se corromper em vez de se manter íntegro. Tornar-se amargurado em vez de paciente. Ser paralisado pelo saudosismo em vez de viver o que Deus tem para nós hoje. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu sei que nós vimos muita coisa, muito conteúdo. Hoje, no fim do dia, eu vou colocar esses PowerPoints lá no grupo de avisos da Aliança. Você pode rever esse material, avaliar a sua vida ao longo da semana. Vou corrigir aqui também as referências que estão erradas. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, obrigado, porque a Tua palavra nos adverte sobre coisas tão práticas. Livra-nos, Senhor, dessas 5 armadilhas. Nos ajuda a fugir da mediocridade, da futilidade, da corrupção, da amargura e do saudosismo. Senhor, em vez disso, nos ajuda a cultivar uma vida de devoção, uma vida de discernimento, uma verdadeira humildade e um verdadeiro amor, como Jesus amou. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém.